Eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada. E hoje vamos de análise de Ivy do BBB 20. Se você soubesse que você é, até onde vai a sua fé? Hey, brother! Olha, gente, eu sei que a Globo não contrata esse menino pra falar Hey Brothers nas aberturas. Bom, Brasil, temos aqui nas nossas mãos, nos nossos olhos, neste YouTube, o quê? Mais um vídeo de analisando o BBB 20. Já fiz outros tantos, é só você clicar aqui para você assistir. E olha, antes de começar, eu quero muito avisar pra vocês que esse não é um vídeo de julgamento, gente. Eu não sou aqui a juíza da internet pra falar você está certo, você está errado. Não. Os meus vídeos de análise de BBB são simplesmente uma análise em que eu tiro dali de dentro da casinha do BBB, super vigiada por muitas câmeras, alguns exemplos que explicam tantas outras coisas aqui do lado de fora. Vamos começar? Tchá, tchá, tchá. Quem é Ivy, gente? Da onde ela veio? Ivy é de Belo Horizonte, tem 27 anos, é modelo, tem um filhinho lindo de 3 anos de idade. Agora um negócio que não tem nada a ver com BBB, mas, gente, Ivy em inglês é Ivy, que significa planta. E quando eu tava fazendo aqui esse roteiro, eu pensei, que bom que ia ser se Dona Ivy tivesse sido uma planta também, né, gente? Ivy falou tanta coisa, gente. Mas calma aí, vamos por partes. Vamos começar no momento da chegada de Ivy na casa, porque Ivy não chegou como os outros, ela não chegou nem do camarote, nem na pipoca. Ivy chegou pela casa de vidro, depois que o Big Brother já tinha começado, inclusive eles falam que assistiram os primeiros dias do Big Brother na casa deles. Ela e mais 3 pessoas foram chamadas pra participar da casa de vidro e dali 2 sairiam e entrariam na casa. Os escolhidos foram Daniel e Ivy, que chegaram ali já colocando os pingos nos is, porque eles foram super informados pelas pessoas que iam visitar a casa de vidro lá no shopping onde estava a casa de vidro. Eles foram informados de toda a treta que tava rolando dentro do Big Brother. Aquela treta, o plano infalível do Cebolinha da 5ª série. Ai, vamos queimar as meninas que tem namorado. Daniel e Ivy entram no jogo com um monte de informações super privilegiadas, gente. Sim, eles já sabiam de tudo. Eles já sabiam qual era o lado que o público mais gostava. Eles já sabiam quem eram as pessoas que estavam falando as coisas, a verdade, quem tava falando a mentira. Então eles tinham muita coisa ali já pra orientá-los muito bem na hora que eles entrassem. Eles entraram, contaram tudo. E tem uma coisa na cena que o Daniel abraça a Marcela e Pans. A Ivy, ela também participa daquele momento e ela fala uma frase. Gente, o Brasil não é bobo. O Brasil vê tudo. Ivy estava correta, o Brasil viu tudo, gente. Não só viu aquele caso de machismo absurdo que deu origem, né, a essa saga de um BBB em que todos os caras foram tirados, só sobrou o Babu que tá lá. E o Brasil também viu muitas das atitudes e falas da Ivy dentro da casa que foram muito problematizadas aqui do lado de fora. Porque essas frases e essas atitudes foram racistas. Sim, gente, a gente vai falar disso nesse vídeo, sim. Mas Maíra, você vai falar de racismo, sua maluca? Você é branca, não é seu lugar de fala, Maíra, sai daí, minha Nossa Senhora. Chama alguém pra cancelar? Calma, gente, calma. Dá a mãozinha aqui. Não é o meu lugar de fala pra eu chegar numa pessoa negra e falar se o que ela sofreu foi ou não racismo. Então, por exemplo, se uma pessoa negra vier me contar que estava no supermercado e foi seguido por seguranças pra ver se estava roubando ou não, que normalmente sofre esse racismo quando vai no supermercado, etc. E eu responder a isso como: imagina, isso não é racismo, isso é coisa da sua cabeça, você tá, tipo, muito paranoico. Isso realmente não é o meu lugar de fala, porque só pode falar, né, se é racismo ou não quem sofre racismo. No caso, eu não sofro racismo, eu realmente não tenho como dizer se determinada coisa é ou não é. Inclusive, falando de BBB, eu vou até trazer um exemplo desse, que foi uma conversa da Thelma, do Prior e do Babu, e o Babu, ele falava que a Ivy e a Marcela olhavam pra ele com um olhar racista. Isso foi uma percepção dele. Aqui fora, gente, o que aconteceu? Um monte de gente branca falando: ai, mas agora o Babu exagerou. Agora o Babu, tudo do Babu é racismo. Isso daí, gente, falar se foi ou não, se ele deveria ou não se sentir dessa maneira, isso não está no lugar de fala de pessoas brancas, ok? Mas aqui nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre situações que reverberaram na internet, que muitos influencers negros usaram como exemplo de coisa. Inclusive, a Tia Má sempre faz inúmeras análises maravilhosas de Big Brother no Instagram dela, super recomendo. E eu acho super importante falar sobre isso, gente. Inclusive, uma das situações que aconteceram dentro do Big Brother, que foram super comentadas aqui fora, foi
o dia em que a Ivy debochou do pente do Babu, gente. Ai, gente, dá pra gente falar tantas coisas aí. Primeiro de tudo, né, que por que não existir pentes diferentes, já que o cabelo das pessoas do mundo inteiro são cabelos diferentes? Eu não vejo nenhuma necessidade em achar graça naquilo que é diferente só porque não é igual ao do dela, né? Vamos partir daí. Segundo, gente, porque o pente garfo do Babu serve pra aumentar, sabe? Pra levantar o Black Power, meu amor. Se a gente parar pra pensar um pouquinho, porque a gente vive num mundo, gente, que olha torto pra tudo e qualquer coisa que fuja daquele padrão de pele clara, cabelos lisos e sedosos e ao vento e etc. Pô, um pente que levanta e arma o Black Power, ele significa muito mais do que um pente, né? A gente não precisa ir muito a fundo aí pra entender algumas coisas dessa conexão, né? Gente, tem toda uma simbologia, tem todo um significado em cima disso e rir dessas coisas não é legal, sabe? E falando em Black Power, teve também o dia que a Ivy comparou a sua falta de depilação ali, né, dos pelos pubianos com Black Power. Mas, nossa, Maíra, você tá sendo muito cruel. Às vezes ela não sabe disso. E lá dentro ninguém também avisou pra ela. Para de ser assim, Maíra. Eu acho muito importante a gente comentar que nós brancos somos pessoas racistas, porque a gente nasceu e cresceu e fomos educados numa sociedade extremamente racista, gente. É uma cultura que marginaliza os negros, ou que nunca mostra eles como um ideal de beleza, ou como um ideal de moda. Tudo que vem da cultura negra, de certa forma, vai ficando ali meio apagadinha, meio de ladinho, enquanto a gente vê na televisão o quê? Que o padrão de beleza são as pessoas brancas, super europeias, ah, meu Deus. Aí você pega pra assistir um filme, qualquer coisa, a maioria dos atores negros estão fazendo ou papel de bandido, ou papel de criado, ou papel de escravo. Deixa aqui os parênteses pra você entrar no Wikipedia do Babu pra você ver quais foram a maioria dos papéis que ele fez, com muita maestria, inclusive, nos filmes e nas novelas dele, gente. Tem ali um perfil bem parecido. Fico aqui pensando, que loucura, gente! Como que Babu nunca foi chamado pra ser, sei lá, de repente, pra ele atuar como um grande empresário, dono de uma multinacional, sabe? Uma coisa bem assim? Pois é, acho que ele nunca foi escalado porque essas pessoas normalmente são interpretadas por atores brancos, ou de olhos claros, cabelos brancos, né? O famoso hétero branco, cis, lá de 50 anos de idade, mais ou menos. Tô mentindo? Não. Aí por isso que eu já deixo aqui um pedido, gente, de mais representatividade, tá bom? Tá bom. Já tá pedido aqui nesse vídeo também, como em muitos outros também já pedi. Então a conclusão que a gente tem, que se a gente vive numa sociedade super racista, nós vamos ser racistas também. E esse racismo estrutural a gente tem que tomar muito cuidado. Muitos ativistas negros nas redes sociais pontuaram que existem pessoas que estão usando esse racismo estrutural como uma maneira de apagar que aquilo ali foi dito. Independente se a frase racista ou se o racismo foi feito de uma maneira em que a pessoa sabia que aquilo era racista ou que aquilo foi um racismo estrutural, aquilo aconteceu. Aquela pessoa tem que ser punida por isso. E não somente responsabilizadas pelas falas, eu acredito que, como se trata de pessoas públicas, a gente precisa ficar de olhos abertos pra ver as atitudes dessa pessoa, pra ver se essa pessoa ela está mudando, porque muitos artistas pedem desculpas, muitas pessoas públicas, quando fazem alguma coisa racista, pedem desculpas, mas depois a gente percebe que o público meio que não cobra deles mudanças, entendeu? Então acho que todo mundo tem que estar na mesma página, gente. Todo mundo tem que estar cobrando essas mudanças, todo mundo tem que estar de olho, tem que estar observando, sabe? Principalmente porque o racismo estrutural não é uma coisinha simples, um mimimi, deixa pra lá que nada vai acontecer por causa disso, não. Como o nome mesmo diz, é a estrutura, é a base de muita coisa. Então as coisas começam ali no racismo estrutural e pode ter ali resultados muito, muito ruins. Por exemplo, desse tweet aqui que eu peguei, racismo estrutural mata. Acusado de furto, idoso negro é agredido em hospital do Rio Grande do Sul e sua esposa, assustada, infarta e morre. O celular supostamente furtado foi encontrado em outra sala na unidade de saúde. Ou seja, atribuíram um furto a uma pessoa negra só porque uma pessoa negra estava lá. Tem cenas também de uma outra situação que foi no ônibus, que estavam acusando uma senhora negra e tal. E aí depois foram ver uma mulher branca, super padrãozinha, que tinha roubado o celular, sabe? E até então a moça negra já tinha sido ali revistada, não sei o quê. Cara, o racismo estrutural é uma coisa muito séria. A gente não pode usar isso como desculpinha ali. Ai, não sabia, poxa vida, olha só. O nosso racismo tá até no nosso vocabulário. Muitas palavras têm etimologia racista. O que é etimologia, Maíra? É a formação da palavra. É por que aquela palavra é daquele jeito, sabe? E o motivo dela ser daquele jeito é racista. Existem muitas palavras. Denegrir, criado mudo, mulata, são só exemplos de como o racismo faz parte
parte do nosso dia a dia e a gente muitas vezes nem sabe. Então isso é uma coisa muito complicada. Só que a gente não pode deixar de nos responsabilizar por isso, porque somos pessoas que temos informação. A gente tem um telefone que são smartphones. A gente pode entrar no telefone, entrar no mundo da internet afora. A gente precisa estudar as coisas. A gente precisa ir atrás das coisas. Tem que ler tudo isso pra gente errar menos e ajudar mais uma sociedade com mais igualdade entre as pessoas. Porque se pra gente se desconstruir, a gente tiver que botar todo mundo que tem alguma fala racista no BBB pra daí pontuar a frase dela e fazer vídeo no YouTube, e aí sim, fala, nossa, você foi racista. Gente, vai demorar muito pra botar todo mundo que tem fala racista no BBB, né, gente? Teve uma outra fala da Ivy que também foi muito problemática. Foi quando ela falou que o Babu, quando tava no paredão, ele fazia greve de cozinhar, atribuindo o Babu uma função, como se ele fosse um funcionário, porque greve quem faz é quem tá trabalhando pra alguém, entendeu? É como se ela tivesse numa colônia de férias e tivesse alguém pra servir ela, e ela falava se tava bom ou se tava ruim. E não era bem isso, gente. O Big Brother não é bem isso, todos nós sabemos. E tudo isso, gente, veio num combo que, pelo amor de Deus... Bem na época em que o Daniel tava, assim, no pior dos momentos dele, fazendo tudo errado, cagando tudo que ele podia cagar ali dentro daquela casa e pedindo desculpa, e todo mundo, ai, é claro que a gente te desculpa, Daniel. A presença do Daniel serviu pra ver justamente essa incoerência de Ivy. Por que a Ivy desculpava tudo que o Daniel fazia e achava tudo tão engraçado e tudo tão legal e etc? E quando ele pedia desculpa, ela falava, ai, tá tudo bem, Daniel, a gente te ama mesmo assim. E teve um momento em que o Babu, ele foi pedir desculpa pela atitude dele, foi conversar com as meninas, abraçou a galera tal, não sei o que, aí elas entraram no quarto e a Ivy falou assim, ai, agora o Babu tudo que faz de errado vem pedir desculpa e acha que é assim? Então, ele até poderia achar que seria assim, né? Porque o exemplo que ela estava dando com o Daniel era assim. O Brasil não era o único a ver essa inconsistência aí, não. Babu também percebeu isso. Num bate-papo com a Thelma e com o Prior, o Babu, ele falou justamente sobre a maneira com que as pessoas tratavam o Daniel quando ele fazia alguma coisa errada e como ele era tratado quando fazia alguma coisa errada. Ele até comentou que quando o Daniel fazia alguma besteira, não sofria a mesma rejeição que ele sofria. E aí ele disse o seguinte, essa postura burguesa de eleger um monstro, muito mais fácil ser um monstro, negão, cara de mal, muito mais fácil ser um monstro e ele ser o príncipe da loirinha de olho azul. Fico pé com isso, porque eu acho que eu sei o que é isso. Meu Deus do céu, Maíra, não se mete com isso não, Maíra, você não pode falar dessas coisas não. Tem um aviso pra você. O racismo não é só problema dos negros, não é os negros que lutem não quando o assunto é racismo, gente. O racismo, ele é um problema da sociedade. E olha só, nós brancos também vivemos dessa sociedade, gente. Então, obviamente, é um problema dos brancos também. Em especial porque os brancos se beneficiam diariamente por causa do racismo. Eu não sei vocês, mas eu odeio essa sensação de ser beneficiada por uma coisa que acontece de ruim com outras pessoas. Eu me sinto muito mal. Por isso, a gente tem que acabar com isso e não ficar só aqui paradinho se beneficiando das coisas, não. Se a gente não faz nada, não fala nada, as coisas demoram muito mais tempo pra acontecer, a roda demora muito mais pra girar, gente. É aquela famosa frase da Angela Davis. Não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Esse vídeo é mais ou menos isso, gente. Do mesmo jeito que eu vi ali o machismo em vários momentos do BBB, eu vim aqui e pontuei. O racismo eu também tô vendo ali, eu também tô aqui pontuando. Eu queria muito viver num mundo em que o BBB chamasse a Thelma e o Babu dentro do confessionário e falasse, olha, gente, aconteceu determinadas coisas aqui e eu quero saber se vocês estão se sentindo ofendidos por causa disso. E caso eles estivessem se sentindo ofendidos, essa pessoa teria que ser eliminada do programa. Primeiro porque racismo é crime e segundo porque eles já tiveram essa atitude em relação aos assédios que aconteceram nessa edição em especial. Foram 2 casos de assédio seríssimos, que foi do Patrick e do Pyong. As pessoas envolvidas foram chamadas e elas foram determinantes para saber se ofenderam, se sentiram assediadas ou não. E sobre ver as coisas e não falar nada, ou tipo, não levantar a bola de que alguém tá, de que algum amigo, algum familiar, ou sei lá, tá sendo racista, se você não levanta essa bola, se você não fala, se você não intervém, você está do lado do racismo, né? Porque você está facilitando pro lado da pessoa racista. Você tá acobertando essa pessoa. Ela tá falando uma coisa muito séria e você, quando não fala nada sobre isso, você tá querendo dizer que tá tudo bem. Aliás, a Djamila Ribeiro escreveu um livro que eu estou louca pra ler, que se chama Pequeno Manual Antirracista. Eu acho que ele deve ter muitas dicas, deve ter muitas coisas pra você ser um aliado dessa luta super importante que também diz a nós, tá? Se você já leu, pode deixar seu parecer aqui nos comentários e empresta o livro pra alguém, mas por favor, sem contato físico, tá? Pra alguém da família, enfim, sei lá, tem que repassar aí os conhecimentos. Mas vamos continuar
continuar aqui o babado. Essas coisas são super importantes, mas a gente ainda tá aqui numa análise de BBB 20, da Dona Ive. E temos aqui outra coisa que a Dona Ive fez. Quando é do jogo, gente, a Ive, ela percebeu que não adiantava mais mandar o Babu pro paredão. Essa que é a grande verdade, que ele voltava toda hora, ué. Eu acho que eles ficavam botando ali o Babu toda hora, porque eles não acreditavam que o Babu tinha fãs do lado de fora, sabe? A Ive tentou pra caramba. Ela indicou ele 9 vezes para o paredão. Uma dessas vezes, ela era líder e aí ela falou que ela não ia indicar o Babu. E depois ela teve que fazer o voto de Minerva, né? Então, tipo, ela tinha que escolher entre o Babu e outra pessoa. Ela foi lá e escolheu o Babu. E aí, gente, a gente vê que apesar de não ter votado nele, no final ela botou ele no paredão do mesmo jeito, sabe? Quando ela não vota no Babu, ela vai lá e ela vota na Thelma, que é uma outra participante negra do BBB, que eu sei que você conhece, porque ela é maravilhosa, não tem como não conhecer essa pessoa incrível. E pra mim é a vencedora do BBB 20, tá? Ai, Maíra, para. É claro que a Ive votou em gente branca sim, sua doida. Sim, ela votou em gente branca em momentos de estratégia, quando outras pessoas falaram pra ela votar. Tipo, quando ela colocou o Guilherme no paredão, porque o Pyong, muito que falou ali pra ela, bababá, ela concordou com ele, foi lá e colocou ele. Mas quando ela vota por ela mesma, ela vota ou no Babu ou na Thelma, que segundo ela não tem afinidade a essas pessoas. Ela mesma coloca eles como os dois mais distantes dela. Tem muitos motivos pra pessoas se distanciarem de outras e não terem afinidade. Só que eu acho muito estranho ela ter tido tanta afinidade com a Marcela e com a Gisele, sendo que as duas eram muito próximas da Thelma. E quando a Ive chegou ali no BBB, tipo, a Thelma meio que foi substituída, sabe, no grupinho. Isso ficou muito notório. E isso é uma coisa muito triste também, sabe? Com quem você escolhe pra se relacionar socialmente, etc., tem todo um background envolvido, que vai lá pra aquele papo que a gente teve no começo do vídeo, sabe? É bem complicado e é bem, tipo assim, conforme vai passando o tempo que a gente vai vivendo nesse mundo de meu Deus, a gente vai percebendo, vai ficando cada vez mais entranhado na nossa vivência. E se libertar, tipo, é meio complicado, saca? A gente tem que se policiar pra caramba. Depois que ela falou isso aí, que os dois eram mais distantes dela na casa inteira do BBB, criaram esse meme que eu dei muita risada. Mas é que é justamente essa sensação que deu pra gente. Que a Ive, ela tava, tipo, falando quem tinha afinidade e quem não tinha afinidade. Coincidentemente, eram as duas pessoas negras da casa. Tipo, acho que tem muita coisa por trás disso, que tem que ser falada e que tem que ser analisada. Não só pela gente, mas pela Ive também quando ela sair. Eu espero que ela se informe de tudo que ela falou. É difícil, porque quando a gente vê o geral da Ive, a gente tem pontos positivos nela. Ela é uma pessoa engraçada, que anima a festa, que anima o grupo de amigos com quem ela tá, que é pra cima, que gosta de dançar, de cantar, pans. Mas entre uma atividade ou outra em que ela é uma pessoa incrível, ela contribui pra uma parada muito ruim, gente. Não dá pra gente separar e falar, tipo, beleza, vamos gostar dessa pessoa porque ela é legal aqui, mas vamos ignorar que ela tá, tipo, contribuindo pra uma coisa muito ruim daqui do outro lado. É aquilo que eu falei no vídeo do Prior. Às vezes a pessoa, ela é super legal na festa, mas aí da vida real, quando você conhece ela melhor, ela nem é tão legal assim. Você começa a descobrir um monte de podre da pessoa. Como ela escolheu ser uma pessoa pública e tal, ela precisa entender que ela precisa rever esses conceitos. E você pode estar aí pensando, mas nossa, segundo isso que a Maíra tá falando, Thelma e Babu vão ganhar só por serem negros. Nem vão precisar se esforçar, porque quando usam o papo do racismo, é o vitimismo, eles vão ganhar. E se você tá falando isso, possivelmente você tá pensando que nem a Ive. A Ive, ela levou essa questão do vitimismo como se fosse um argumento que o Babu estaria usando pra poder ir voltar dos paredões, entendeu? E se você tá pensando igual a Ive, eu convido você pra continuar nesse vídeo aqui, gente. Vamos tentar mudar isso aí. Você já reparou como essa frase é falada quando tem uma pessoa negra em destaque, gente, na mídia? Ai, só tá aí porque é negro. Recentemente teve até um bagulho aí de um cara que falou que a Maju, ela era uma péssima jornalista, errava tudo, mas tava lá no Jornal Nacional porque ela era negra, e que a Thelma, ela só tava em posição de destaque no jogo do BBB porque ela estava se fazendo de coitadinha. Ou seja, ele disse que essas pessoas, elas não eram boas suficientes pra estarem nessa posição em que elas estavam. Tem muito a ver com o comportamento da Ive na casa, porque a Ive muitas vezes ela duvidou do potencial tanto do Babu quanto da Thelma, quando ela falou uma vez que a Thelma, ela ia ser meio que um enfeite na final, que ela ia ficar e de repente ela ia estar na final. Ou então em vários outros papos em que ela fala que, meu, como que o Babu volta? Como é que ele volta? Teve até um momento que ela pegou e falou assim, coloca eu contra ele, tipo assim, ela se achando, tipo assim, pá, muito fodona, que ia tirar o Babu. Essa autoconfiança, esse enxergar as pessoas negras com inferioridade, como se eles só fizessem parte de uma cota. Tipo assim, eles estão aqui só porque é a cota de negros. Sempre tem um ou dois negros no Big Brother. Não vê eles como reais
mais adversários. Isso é uma coisa muito problemática, gente. E eu li um post que resume muito bem essa história, que é: quem consegue emprego com mais facilidade pela cor da pele não são os negros. Sim, gente, são os brancos que conseguem as coisas com mais facilidade por causa da cor da pele. Se não fosse isso, não existiriam as cotas, não existiriam uma série de coisas, mas que não dá pra gente entrar aqui em detalhes nesse vídeo. Ai, mas Maíra, eu tenho um primo branco, está 5 anos desempregado, cadê o emprego dele, Maíra? Me fala. A vontade de chorar é muita, gente, mas a gente vai segurar aqui e vamos seguir. Quando se fala que o branco consegue emprego mais facilmente do que uma pessoa negra, não quer dizer que todas as pessoas brancas tenham emprego. Não é isso, a frase é completamente diferente, inclusive. Quer dizer que quando se tem uma entrevista de emprego entre 2 candidatos, um branco e um negro, o branco normalmente se sai melhor e é empregado. Tudo isso porque a sociedade enxerga ele de maneira diferente, gente. Esse tipo de comentário de falar, ai, mas nananana, me lembra muito uma parte de um livro que eu li. Eu não li o livro inteiro, me perdoem, eu tenho esse péssimo hábito, que se chama White Fragility, que é sobre a fragilidade branca. Como o branco foge das questões raciais, gente. É um livro americano, então ele se contextualiza muito mais, né, nas questões raciais da América do Norte. Mas basicamente ele fala como o branco, ele se sente pessoalmente, individualmente atingido em discussões raciais. Quando alguma pessoa expõe, o branco ele é privilegiado em determinadas situações sociais e bota isso ali à prova, mostra como que é um negro e como que é um branco, o branco ele se sente atacado. E normalmente tem essa reação na defensiva, sabe? De tipo, de tentar dar um exemplo que quebre aquilo, que faça com que aquilo que foi falado não tenha mais sentido. Então essas pessoas ficam nervosas com essas comparações entre negros e brancos porque percebem que sim, tem privilégios, existiram privilégios na vivência dele. E aí eles fogem, mas isso não é a melhor coisa a se fazer, definitivamente, gente. Eu vou usar um outro reality show aqui, gente, pra poder ilustrar como a sociedade ela enxerga as pessoas de uma maneira diferente e como isso pode influenciar, sim, decisões que são tomadas no nosso dia a dia. Eu vou usar aqui o reality show Aprendiz do Roberto Justus. Teve determinado momento no reality que na sala de reuniões ele tinha que escolher entre a Shan Ravelli e o Erasmo. A Shan Ravelli é uma influenciadora, uma mulher negra, e o Erasmo ele é um influenciador, tem um olho claro, homem, hétero e tal, branco. E na hora dele dar a decisão dele, ele escolheu o Erasmo, e o argumento que ele usou é que dos dois, o que ele mais enxergava como o aprendiz dele, como um possível ganhador, era o Erasmo. Sendo que quem assistiu o reality, no caso eu, gente, sabia da superioridade da Shan em todas as provas se comparada com o Erasmo, gente. Era tipo assim, ridículo falar que ele tinha sido melhor do que ela, porque não. Ela é de uma proatividade, uma produtividade muito superior. Mas aí, como eu sou o quê? Quero questionar tudo, né? Eu fui lá no Google, dei um Google e pesquisei os vencedores do reality O Aprendiz e realmente eu entendi o porquê que o Roberto Justus não enxergava ali a Shan Ravelli como uma possível vencedora. Simplesmente porque só teve uma vencedora, que foi ainda quando o programa ele era apresentado pelo Dória, o governador de São Paulo, sim, né? Foi o apresentador do reality. Que foi a Janaína, que ganhou o Aprendiz Empreendedores. Eu acho que ela seria a vencedora mais próxima da Shan que eu me lembro. Questiono pra vocês, se Roberto Justus tivesse visto outras pessoas com outras aparências, não só aquela aparência que parece com ele, porque ele também é um homem branco hétero de olho azul, né? Só que tá velho e o outro lá é novo. Mas assim, será que se o Roberto Justus tivesse visto outras pessoas, talvez ele teria feito uma escolha diferente? Sei, deixo aqui esse questionamento aqui no ar e você também pode inclusive responder nos comentários, se você quiser, que comentários aqui a gente é feito pra conversar mesmo, tá? Pode mandar aqui seu comentário e vamos nessa. Mas voltando pro BBB, teve também uma parada lá que a Ivy falou, que é falada por muita gente branca, assim, que a pessoa fala que ama quando toma sol e fica com a pele mais morena, e esse negócio de racismo é uma coisa que, pô, não tem diferença, ela mesma adora quando ela tá mais morena, queimada de sol. A pessoa branca que fala ou sobre racismo
racismo reverso, ou que fala que gosta, que até se acha mais bonita quando tá mais queimada de sol, são pessoas que não fazem a menor ideia de como é sofrer opressões pela cor da sua pele desde pequeno, porque sim, crianças negras sofrem com racismo. Tem um relato da Shongani falando da filha dela no parquinho, cara, que é um relato que, mano, se você assiste, você chora, sabe? Teve o relato, gente, também da Thaís Araújo falando do filho dela, sabe? Gente, quando você lê os relatos, você entende que o racismo, ele é muito pesado, ele ataca as pessoas, independente da idade dela, desde criança até adulto, até velho. Quando você tá queimada de sol, tenho certeza que você não vai ter, né, ali uma volta back to the future, vai voltar pro passado e vai passar ali, ó, todos os racismos desde criança. Não vai, né? Não existe isso, amor. Nem racismo reverso também, tá, gente? Eu já falei. Aí, vindo uma conversa com a Marcela, foi meio que avisada. A Marcela conversou muito com ela sobre racismo, explicou algumas coisas e por aí vai. E aí ela falou uma parada sobre essa conversa. Todos somos humanos e sofremos do mesmo jeito. Eles dizem que sofrem mais porque tem racismo. Pode ser. A Marcela me disse que na sociedade tem muito esse trem de racismo. Quando a gente fala que todos somos humanos e sofremos do mesmo jeito, a gente tá simplesmente invisibilizando um preconceito que atinge diretamente essas pessoas. E falar que todos somos humanos, que somos todos iguais e por aí vai, é simplesmente ignorar que as pessoas são tratadas de maneira diferente. Teoricamente, somos todos iguais. E deveria ser assim também, mas não é assim que a nossa sociedade reage. E normalmente, quem fala esse tipo de coisa são pessoas que articulam muito mais e que trazem muita mais desigualdade e preconceito e se escondem por trás desse tipo de argumento, sabe? Quando ela falou isso, era um momento perfeito pra ela ir sentar e conversar com o Babu e com a Thelma sobre isso, poxa. Ela foi lá? Não, ela não foi. Mais uma das coisas que eu vou cobrar quando ela sair se inteirada de como essas paradas que ela falou fizeram efeito aqui fora. Até porque pessoas que fazem coisas racistas, quando são apontadas, tipo assim, olha, você tá fazendo uma parada racista, a maioria das pessoas procuram dar um jeito, corre pra tudo quanto é canto pra tentar se agarrar a algum argumento pra provar que não é racista. Então, tipo, pega e fala assim, imagina, um racista tem até amigo negro. Ah, não, minha esposa é negra. Enfim, tenta aí se agarrar a qualquer coisa pra falar o contrário. Mas a última coisa que essa pessoa acaba deixando de fazer é de ouvir a pessoa que falou que ela é racista. Poxa, escuta! Por que eu sou racista? Então me conta que eu não quero ser, então eu vou trabalhar para não ser. É uma coisa que deveria ser natural da gente. Não é uma coisa que deveria ser alertada, falada, refalada. Não é. Eu vou fazer aqui um exercício com vocês. Eu já podia fazer uma meditação guiada, né? Você está andando pelo bosque, descalça, andando pela grama molhada e o barulho da cachoeira começa a aumentar. De repente, à frente da cachoeira tem uma pessoa. Essa pessoa está usando uma roupa azul. Tá, chega. Para aí o exercício. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual era a cor da pele dessa pessoa que estava aí na sua cabeça quando você começou a imaginar? Eu posso apostar que a maioria das pessoas pensaram em uma pessoa branca. Porque, como eu disse, nós vivemos numa sociedade racista. E pra gente, quando a gente só fala pessoa, automaticamente a gente formula na nossa cabeça que seja uma pessoa branca. Quando a pessoa, ela não é branca, todo mundo tem que pontuar e tem que falar uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa asiática, uma pessoa, enfim, que não seja branca. Porque nós julgamos que ser branco é o ser normal. E aí, o ser negro é uma outra coisa, né? Ter a cor de pele de outra cor já não é mais o normal, já não é mais só uma pessoa, entendeu? Esse é um dos fundamentos pra gente entender que a gente tem sim uma linha de raciocínio, a gente tem um racismo extremamente enraizado na gente. Porque pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas indígenas são pessoas também. Talvez esse seja o grande motivo pelo qual as pessoas brancas não sentem a necessidade de se envolver quando o assunto é racismo. Porque elas acham que é uma coisa extraordinária, além do mundo delas, que o mundo delas é um mundo branco. E aí, o que acontece no mundo das pessoas negras ou das pessoas indígenas não diz respeito a ela, então essa pessoa, ela pega e fica pra trás. E morre de medo de se posicionar, e morre de medo de errar, e morre de medo de ser apontado erro. Eu acho que entre esses medos, o meu maior medo é de ser uma pessoa que colabora com o racismo, é de ser uma pessoa que colabora com um depoimento racista. E vale ressaltar, gente, aqui que tem gente que está falando pra votar na Thelma nesse paredão, porque a Thelma votou no Babu, no paredão anterior, e pra deixar a Ivy. Gente, sério, vocês não vão me fazer agora o que vocês
vocês fizeram com o Prior e Boca Rosa ali, que vocês tiraram a Boca Rosa antes do Prior. Ninguém vai tocar na minha Thelma, não. Ninguém vai tirar a minha campeã de dentro daquela casa, porque pra mim ela já é campeã, só falta dar 1,5 milhão. Em especial com uma pessoa que falou coisas tão problemáticas num horário em que tem tanta gente assistindo, sabe? Eu sempre acredito no melhor das pessoas, sim, mas só que o que tá acontecendo lá, como ela não tem informação lá de dentro da casa, das consequências das coisas que ela falou, gente, deixar ela no programa, deixar com que ela fale cada vez mais dessas coisas, entendeu? Então, na minha opinião, a gente não tem que tirar. Primeiro, a Thelma não vai sair de lá, tá, gente? E segundo, que a gente precisa tirar a Ivy de lá de dentro, justamente para que esse tipo de discurso se acabe ali naquele horário. Pode ser que venha por outras pessoas, em outras frases, pode ser. Só que, eu acho que o grosso vai ser tirado com a Ivy, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa da Ivy. Se vocês quiserem pontuar, sejam coisas boas ou, enfim, coisas assim problemáticas, deixem aqui nos comentários. Lembrem-se sempre, vamos manter aqui, gente, uma parada saudável. Não quero ninguém linchando ninguém, não quero ninguém indo em perfil de ninguém pra xingar, etc, sabe? Vou pontuar mais uma vez que essa foi uma análise baseada nas coisas que eu vi, que eu li e que eu julgo ser importante, tá? Acho que é isso, gente. Ah, e eu vou deixar aqui também no primeiro comentário pinado uma relação de pessoas que eu acho super legal seguir, que me informam bastante, sejam em outras redes sociais. Eu vou deixar os links ali pra vocês, se vocês quiserem seguir essas pessoas que falam sobre essas questões raciais. Eu acho super importante. A gente precisa sim levantar o bumbumzinho da cadeira e aprender umas paradas aí, tá? Pra nós viver melhor, porque vamos nos lembrar que só não quer a igualdade racial aí quem tira vantagem dela, né? Eu acho que você não é esse tipo de gente. Um beijo para você e tchau!